Vamos lá, vamos caminhar na ministração dessa manhã. Quem estaria ministrando aqui pela manhã era o pastor Assi, mas ele está fazendo um curso. E ontem à noite ele me ligou: pastor, eu só posso concluir o curso se eu estiver lá de manhã. Eu falei assim: vai lá, meu filho, fica à vontade lá. Ele já tinha preparado algumas coisas, aí eu apenas vou usar algumas coisas dele, tive que mexi no guia de estudo. Então o Espírito Santo vai me ajudar a ministrar nessa manhã. Amém? Queridos, nós estamos dando abertura hoje a uma nova série chamada Uma Vida Abençoada. E a nossa série ela vai caminhar com 7 mensagens, 7 estudos nas células, um período de 5 jejuns e também a leitura do livro Uma Vida Abençoada. Esse livro, queridos, ele é maravilhoso, abençoador, e tem princípios aqui que edificam muito a nossa vida quando se trata de generosidade. Então eu quero estimular você, não quero obrigar a adquirir esse livro. Nós temos ali, acho que uns 10 exemplares só. E aproveita para comprar hoje, porque a leitura do livro começa amanhã. Então durante 7 semanas é o tempo que você tem para você poder ler esse livro, Uma Vida Abençoada. Você não vai se arrepender de ler ele. Ele é muito bom e ele de fato tem abençoado a nossa vida. Tem alguns com esse logo da campanha e tem esses aqui que é uma edição da editora Lã. É o mesmo livro, o mesmo conteúdo, só muda a capa. Esse outro livro aqui também, Pobreza, Riqueza e Prosperidade, você pode comprar mais para frente, que também é um livro maravilhoso do Chris Vallant, que fala sobre vida financeira. Tem um outro livro ali que também fala sobre vida financeira, a economia de Deus, as chaves da economia. Então são livros que nos ajudam, que nos dão um direcionamento, todos eles fundamentados na Bíblia. Quero presentear esse aqui. Washington, vem cá. Que esses livros possam enriquecer a sua vida, que possam ajudá-lo cada dia mais a ter, ou ser um grande administrador dos recursos que Deus faz chegar na sua mão. Que a sua vida de fato seja uma vida abençoada. E que esse livro aqui te ajude a sair de uma vida de escassez para viver de fato uma vida abundante que o Senhor tem para você. Que essas leituras edifiquem a sua vida, sua casa e sua família. Tá bom, meu filho? A nossa cultura ela está saturada de falsos ensinamentos sobre o que significa ser abençoado. Muitos ensinamentos nos dias de hoje, eles estão completamente equivocados sobre o que é ter uma vida abençoada. Muitos púlpitos, eles têm andado na contramão do real conceito do que é ter uma vida abençoada. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Como podemos realmente viver uma vida abençoada? Nessa série, baseada no livro Uma Vida Abençoada, do pastor Robert Morris, você e eu seremos encorajados e desafiados a mudar a nossa maneira de pensar sobre generosidade e vida abençoada. Nós seremos desafiados pelos princípios e valores da palavra de Deus. Por isso, querido, seja bem-vindo à nova série de mensagens chamada Uma Vida Abençoada.
Mas antes de eu entrar propriamente aqui no estudo nessa manhã, eu queria te fazer uma pergunta. Você sabia que você é uma pessoa abençoada por Deus? Você sabia disso? Você sabia, Elias, que você é uma pessoa abençoada por Deus? Tiago, você sabia que você é uma pessoa abençoada por Deus? Irmão Wilson, você sabia que você é uma pessoa abençoada por Deus? Irmão Ruel, você sabia que você é uma pessoa abençoada por Deus? Irmão Paulo Roberto, você sabia que você é uma pessoa abençoada por Deus? Ataíde, você sabia que você é uma pessoa abençoada por Deus? Sebastião Lustosa, você sabia que você é uma pessoa abençoada por Deus? Irmão Amaro, você sabia que você é uma pessoa abençoada por Deus? Eliomar, você sabia que você é uma pessoa abençoada por Deus? Ivonete, você sabia que você é uma pessoa abençoada por Deus? Queridos, esse é o conceito que a gente tem que ter. Na verdade, a nossa identidade, ela está firmada nisso. Às vezes a gente não toma a posse daquilo que já foi liberado por nós. Às vezes a gente quer viver em função dos rótulos. Rótulo é diferente de identidade. Identidade é aquilo que você é na sua essência, enquanto o rótulo é aquilo que colocaram em você. Mas na verdade, muitas das vezes a gente vive em função dos nossos rótulos, daquilo que a sociedade imprime em nós, do que na verdade aquilo que é a nossa essência, a identidade que Deus colocou na nossa vida. Na verdade, todos nós que estamos aqui temos uma identidade celestial. Todos nós deveríamos tomar posse da nossa filiação. Todos nós deveríamos tomar posse daquilo que já foi declarado como você é uma bênção, você é abençoado. Só que a gente vive em função daquilo que nos rotula. A própria Bíblia diz que você é abençoado. Olha só no seu guia de estudo aí. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então, queridos, aqui há uma verdade profunda para o nosso coração. A verdade de que você é abençoado e ninguém pode mudar essa verdade que já foi liberada sobre a sua vida. Você já foi abençoado. Você já é uma bênção. Então a primeira mensagem dessa série, ela tem como tema, é tudo sobre o coração. Então diga assim, é tudo sobre o coração. Diga para o irmão que está ao teu lado, abençoado, abençoada, é tudo sobre o coração. Jesus, ele disse o seguinte, ele deixou para nós a seguinte orientação em Lucas, capítulo 6, do verso 37 até o verso 38. Dá uma olhada no seu guia de estudo. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês.
O apóstolo Paulo, ele nos orienta lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Uma pergunta simples para você aqui nessa manhã. Você conseguiu ver a palavra dinheiro em algum desses versos que nós acabamos de ler? Vê aí no texto. Você consegue ver a palavra dinheiro aí? Tanto na orientação que Jesus nos deixou, como na orientação dada pelo apóstolo Paulo. Você viu a palavra dinheiro em algum desses versos? Não. Nenhum desses versos eles têm a palavra dinheiro nele. Na verdade, na orientação de Jesus, o contexto ali é sobre julgar e não julgar. Lá no contexto que Paulo escreveu aos Coríntios, o contexto ali é sobre a motivação do nosso coração em doar, em fazer entregas. Na verdade, queridos, a palavra dinheiro, ela não aparece nesses versos. Mas muitas das vezes, quando a gente lê esses versos, pensamos em dinheiro. Por que a gente pensa em dinheiro? Porque a gente ouve a palavra dar. E quando a gente ouve a palavra dar, a gente faz associação ao quê? A finanças, a dinheiro, a recurso. No entanto, entenda uma coisa: como eu vou poder ministrar sobre graça e não falar em dar? A Bíblia diz que o próprio Deus tanto amou o mundo que Ele deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Como é que eu posso ministrar sobre casamento e não falar de entrega, não falar de doação? Um casamento, ele não funciona se um cônjuge não se doa, não se entrega um para o outro. Por isso, queridos, meu amado, essa mensagem, ela se aplica a toda a nossa vida, porque toda entrega, ela começa no nosso coração. É impossível, queridos, a gente doar. É impossível a gente falar de graça. É impossível a gente falar de dinheiro. É impossível a gente falar de generosidade, de doação, de liberalidade, se isso não partir do nosso coração. Porque toda entrega, ela começa aqui dentro. Toda doação, ela tem que partir do nosso coração. Foi justamente por essa razão é que essa mensagem leva esse título. É tudo sobre o coração. E eu me lembro de uma palavra de Jesus. Jesus, certa vez, ele disse o seguinte: onde estiver o seu coração, o seu tesouro, ali estará também o seu coração. É interessante que eu já ouvi algumas pessoas dizer o seguinte: a igreja está atrás do meu dinheiro. Muitas e muitas vezes eu já vi pessoas, quando a gente trata do assunto dinheiro, recurso financeiro, doações, liberalidade, investimento em banheiros, investimento em qualquer outra coisa no reino de Deus, eu já vi pessoas dizer o seguinte: a igreja está atrás do meu dinheiro. E eu digo, queridos, que a igreja não, mas Deus, ele está atrás do seu coração. Deus não está atrás do seu dinheiro, Deus está atrás do seu coração. E Ele sabe que seu dinheiro, Ele vai mostrar exatamente aonde está o seu coração. Por quê, pastor? Porque existe uma conexão muito forte entre nosso coração e nosso bolso. Por isso, em outras palavras, se Deus ele tiver acesso ao seu dinheiro, é porque Ele tem acesso direto ao teu coração. Se Deus ele não tiver acesso direto ao seu dinheiro, o contrário também é verdadeiro. Ele não terá acesso direto ao teu coração.
Porque, queridos, há uma conexão muito forte. Essa realidade é real. A minha pergunta é: você quer seu coração no reino de Deus? Você vai precisar colocar o seu tesouro, seu recurso, seus bens, seu dinheiro também no reino de Deus. Há algo interessante que eu estive pesquisando sobre algumas palavras que a gente encontra na Bíblia. E eu estive pesquisando a palavra crer, a palavra amar, a palavra orar e a palavra dar. E eu fui surpreendido por essa pesquisa, porque ela traz um ensinamento profundo para o nosso coração, para a nossa vida. Por exemplo, a palavra crer, ela é usada 270 vezes na Bíblia. Então 270 vezes você encontra a palavra crer. A palavra orar, você encontra 371 vezes. Você encontra na Bíblia. A palavra amor você encontra 714 vezes na Bíblia. Mas a palavra dar, meu Deus, a palavra dar, ela é usada 2.162 vezes na Bíblia. Por que a Bíblia fala mais de dar do que amar, crer, orar? Queridos, só tem uma explicação para isso. Só tem uma explicação porque a palavra dar é usada 2.162 vezes na Bíblia. É porque Deus quer que a gente aprenda a ser generoso. Deus quer que cada um de nós aprendamos a ser pessoas generosas. É por isso que durante 2.162 vezes a Bíblia ela fala sobre dar. Deus ele quer que a gente tenha um coração generoso. Deus ele quer que a gente tenha um coração doador. Deus ele quer que a gente seja pessoas prósperas através da doação. Aí quando a gente pensa em prosperidade, a gente entra também num outro erro. Porque essa palavra prosperidade hoje, o conceito dela é muito mal usado na igreja, é muito mal usado na sociedade em que a gente está inserido. Na verdade, queridos, prosperidade não tem a ver com nada daquilo que é pregado, que é dito, e que talvez você até entenda assim, e por isso que você é frustrado, porque prosperidade nesse tempo é um padrão tão elevado que você tem batalhado para chegar a esse nível e não tem chegado, e não chegando lá, você acaba se frustrando. Deixa eu baixar o nível. Prosperidade não tem nada a ver com aquilo que tem se pregado no dia de hoje. Prosperidade não é ter tudo. Prosperidade é não ter falta de nada. Prosperidade não é ter tudo. Prosperidade é não ter falta de nada. Se você tem o que comer, o que beber e o que vestir, você é a pessoa mais próspera da face da terra. Você é próspero. Porque a prosperidade está sobre isso. Está sobre essa verdade. E não sobre os fakes que têm sido levantados sobre ela nesse tempo e nessa geração. Então, a palavra dar ela é usada aqui 2.162 vezes na Bíblia, porque Deus quer que a gente aprenda a ser generoso. É tudo sobre o coração.
Quando a gente fala de bens materiais, a gente está falando de coração. Quando a gente está falando de riqueza, nós estamos falando do coração. Quando nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando do coração, porque é tudo sobre o coração. Então, pastor, como desenvolver um coração generoso? Obedecendo e praticando os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Não tem outro caminho. Por isso eu quero compartilhar com você, pelo menos nessa manhã, 4 princípios que precisamos aprender, extraídos de Deuteronômio capítulo 15. Eu não vou ler todo o texto, eu vou apenas usar alguns versos da palavra de Deus, e quero aplicar esses versos ao seu coração nessa manhã, nessa primeira mensagem, para a gente entender que é tudo sobre o coração. Deuteronômio capítulo 15, está no seu guia de estudo. Nós vamos ler do verso 4 até o verso 8. E depois eu vou fazer uma aplicação desse texto a partir do verso 9, possivelmente até o verso 15. A gente vai então extrair algumas lições preciosas do coração de Deus para o nosso coração. Primeiro, vê aí. Deuteronômio, capítulo 15, versos 4 e 8 diz assim: aqui era o ano do cancelamento da dívida, e havia algumas orientações para o povo. E a Bíblia diz aqui assim: não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando como herança, para que dela tomem posse, Ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, ao seu Deus, e colocarem em prática toda esta lei que hoje lhe estou dando. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando, não endureça o coração, não fechem a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenha a mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Então, o primeiro princípio que a gente aprende, se a gente continuar lendo a partir do verso 9 em diante, complete no seu guia de estudo. Primeiro princípio: liberte-se de uma vida egoísta. Não há, queridos, possibilidade alguma de ser uma pessoa generosa vivendo de forma egoísta. Uma das coisas que Deus, Ele trabalha muito forte na palavra dEle, é com relação ao egoísmo. O egoísmo, ele não tem origem no céu. Embora ele tenha nascido no coração de Lúcifer, aonde ele estava? Quando ele foi egoísta. Quando ele quis ser igual a Deus. E a gente sabe então que o egoísmo entrou no mundo através do pecado. Você não foi criado egoísta. Quando Deus pensou em você, Deus pensou em você a imagem e a semelhança dele. E se tem alguma coisa que marca o caráter de Deus, é a doação, é a generosidade, é a bondade. Deus é bom, Deus é generoso, Deus é liberal no sentido de ser doador, no sentido de liberar as suas bênçãos. Deus, Ele não retém, Deus, Ele sempre reparte, Deus, Ele sempre doa, Deus sempre dá. Nós não nascemos, queridos, para sermos egoístas, embora sejamos por causa do pecado em nós. Sabendo disso, então Deus, Ele dá uma orientação no verso 9 do capítulo 15 de Deuteronômio ao seu povo através do profeta Moisés. Cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. Qual era o pensamento ímpio? Porque já estava chegando o ano do cancelamento da dívida. E o povo já estava maquinando aquilo que eles iriam fazer com relação à sua própria gente. Aí ele diz aqui, ó, cuidado, que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio.
E qual era o pensamento ímpio? O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão. Esse era o conceito. Esse era o pensamento ímpio daquele povo. Estava se aproximando o dia de cancelar, de perdoar as dívidas dos seus próprios irmãos. E já tinha gente no arraial de Deus, por ser egoísta, maquinando mal, maquinando não fazer o bem. E o verso completa: ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado pelo pecado. Cuidado com o egoísmo. Em outras palavras, era isso que Deus estava ministrando ao coração do povo. Na verdade, queridos, o egoísmo é uma doença aos olhos de Deus. O egoísmo é algo cruel aos olhos do Senhor. O egoísmo é algo que emperra a nossa vida. Há um conceito sobre egoísmo que diz que o egoísmo é um substantivo masculino que nomeia um amor próprio e excessivo, que leva o indivíduo a olhar só para as suas opiniões, interesses e necessidades, e que despreza a necessidade alheia. Por isso, queridos, que o egoísmo é uma doença aos olhos de Deus. E no contexto judeu aqui do texto que nós estamos lendo, todas as dívidas eram canceladas a cada 7 anos. E aqui Deus está alertando o seu povo a libertar-se de uma vida egoísta e ser generoso como Ele é. Foi por isso que o sábio escritor do livro de Eclesiastes fez a seguinte exortação: há um grave mal que vi debaixo do sol, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Aquele que não tem um coração liberal, aquele que só pensa em si mesmo, aquele que não doa, aquele que não oferta, aquele que não entrega dízimo, aquele que retém tudo aquilo que Deus está fazendo chegar às suas mãos, você está guardando para o seu próprio dano. Porque tudo que Deus faz chegar nas nossas mãos, como bondade, como graça, como doação do seu coração generoso, é algo que precisa ser repartido. Mas a nossa natureza pecaminosa, egoísta, ela tem a tendência, muitas das vezes, de nos fazer apropriar daquilo que na verdade nem é nosso. Aquilo que chega nas nossas mãos chega por causa da bondade de Deus, por causa da graça de Deus. Então, mediante a questão do egoísmo, Deus ele cria a doação. Pastor, por que Deus criou o dar? Você acha mesmo que Deus precisa do seu dinheiro? Você acha que Deus precisa dos seus bens materiais? Você acha que Deus precisa mesmo das suas riquezas, do seu carro, das suas roupas, do seu trabalho, da sua casa, dos seus negócios? Será que você acha que Deus, ele precisa disso tudo? Eu acredito que não. Mas existe uma coisa que Deus precisa, porque é tudo questão do coração. Deus ele não quer o seu carro. Deus ele não quer a sua casa. Deus não quer os seus negócios. Deus quer o teu coração. Porque se existe uma coisa que tem valor em nós, não é aquilo que a gente possui. O que tem valor em nós é o nosso coração rendido, doador, liberal, que está disposto a vencer o egoísmo para ser completamente dedicado a uma vida de entrega. Na verdade, Deus ele criou o dar para o nosso próprio bem. Porque o dar, ele tira o egoísmo do nosso coração e nos ajuda a desenvolver uma vida generosa, uma vida abençoada. De fato, a gente vive em função da nossa identidade. Eu sou abençoado, eu não retenho,
eu reparto. Eu não tenho meu coração preso nos tesouros dessa terra. O meu coração ele é totalmente voltado para as coisas do céu. Primeiro princípio é esse: liberte-se de uma vida egoísta para ser mais doador. Mas o segundo princípio que eu aprendo aqui em Deuteronômio, capítulo 15, a partir do verso 9 em diante, está no verso 10. Cuide bem do seu coração. Complete aí, coração. Ele diz aqui: dê-lhe generosamente, sem relutância no coração. Eu pesquisei ontem, mas me esqueci. Pesquisa aí o que significa relutância no Google. Porque, queridos, a chave desse verso está nessa expressão: dê generosamente, mas sem relutância no coração. Pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Observe aqui que a recompensa por ser uma pessoa que tem prazer em dar é uma vida abençoada. Deus diz que Ele abençoará você em todas as coisas que você fizer. Em tudo que você fizer, você será abençoado. Em tudo que você fizer, que você colocar a tua mão, vai prosperar. Exatamente porque você cuida muito bem do seu coração. Esse coração que você tem dentro de você não é apenas para ser apresentado ao cardiologista dessa terra. Não é somente o cardiologista desse mundo, dessa sociedade contemporânea que você e eu vivemos, que deve avaliar o nosso coração. Agora, o Criador dos céus e da terra, e principalmente da sua vida, o cardiologista do céu, é aquele que precisa avaliar constantemente o nosso coração. Esse coração tem que ser apresentado diariamente a Ele também. Precisa passar por uma avaliação diária. Senhor, aqui está meu coração, aqui está a minha vida, para ver se Ele encontra alguma coisa mal, alguma coisa que não condiz com o seu caráter, alguma coisa que não condiz com a sua semelhança. Relutância é o mesmo que resistência, né, professora? Resistência. Dei sem resistência. E é interessante, queridos, que a resistência ela pode vir antes, como também vir depois. Ele nos orienta a não deixarmos o nosso coração se entristecer depois que a gente tiver obedecido a sua orientação, doando aos outros. É impressionante como tem gente, e talvez eu esteja falando para algum tipo de gente aqui nessa manhã, que ela até doa, que ela se compromete, ela até reluta em doar para fazer para a construção dos banheiros. Ela faz isso até com relutância. Ela briga com ela mesma, ela briga com o marido, ela briga com a família. Ela briga sozinha com Deus lá, quando ela está separando as notas para fazer a doação, o investimento, que vai trazer retorno e benefício para ela e para a sua família. Mas ela dá. Ela doa. Ela entrega. Mas a relutância inicial permanece após a entrega. Na verdade, Deus estava chamando a atenção do povo aqui, para eles não se entristecerem depois que eles tivessem obedecido a sua voz e fizessem então uma doação.
que eles não continuassem relutando. É importante que você não permita que a tristeza, que o remorso tome conta do seu coração, porque você investiu no reino de Deus. Tem gente que reluta antes de dar, até dá, mas depois que doa, continua relutando. De que forma, pastor? Puxa vida, dei aqueles R$1.000, não era para ter dado. Vai me fazer falta para isso. Aí por algum motivo, alguma coisa falha na vida dela. Eu não falei? Não era para ter doado aquele valor para a construção do banheiro? Não era para ter doado aquele valor para a igreja? Isso significa relutância. E o texto bíblico diz para nós, para a gente doar sem relutância. Relutância é algo que vem antes, que te trabalha no seu coração, para você não doar, para você não dizimar, para você não abençoar, para você não ser bênção na vida de alguém. E quando você faz com muito esforço, e talvez até mesmo por obrigação, para não ficar mal entre as pessoas, a relutância continua. Porque você vive na escassez. Porque você acha que as coisas, elas vão faltar. É por isso, queridos, que muita gente tem o nível de vida financeira que tem, exatamente porque não cuida do coração. Porque é tudo sobre o coração. O egoísmo pode nos atacar antes de darmos, mas a tristeza, o remorso, pode nos atacar depois que darmos. Portanto, deixa-me te fazer uma pergunta nessa manhã. Seu coração se entristece quando você entrega o dízimo? Quando entrega uma oferta? Quando abençoa alguém? Seu coração fica triste? Poxa, não era para dar esses R$100. Estou triste. Você já se viu sentindo pena pelo dinheiro que você doou? Se já aconteceu e tem acontecido, é preciso que você cuide muito bem do seu coração, rendendo ele ao cardiologista do céu. Você precisa guardar o seu coração não apenas antes de dar, mas também depois que você doar. A Bíblia diz que Deus é o dono de todas as coisas. E quando devolvemos a Deus algo que é dele, isso não deve trazer remorso ao nosso coração. Na verdade, só ficamos tristes após entregar algo, porque pensamos que aquele bem nos pertencia, sendo que na verdade Deus é o dono da coisa, de todas as coisas, inclusive daquilo que você doou. Nós não temos nada. E se temos alguma coisa, é por causa da misericórdia dele. É porque ele é gracioso, bondoso. Ele não deixa faltar nada para você. Ele não deixa faltar nada para a sua empresa. Ele não deixa faltar nada para essa igreja. Porque ele é dono de todas as coisas. Ele não precisa do meu e do seu dinheiro. Ele precisa do nosso coração completamente entregue. Então o segredo aqui é cuidar muito bem do coração, para que esse mesmo coração não seja relutante antes e depois de dar. Que a gente possa estar avaliando constantemente o coração da nossa vida. Terceiro princípio. Já aprendemos que o primeiro princípio é liberte-se de uma vida egoísta. Cuide bem do seu coração. Terceiro princípio. Desenvolva então uma vida generosa. Ele diz aqui no verso: dê-lhe com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar. Dê-lhe conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Irmãos, eu tenho me impressionado com algumas coisas que eu tenho visto. E o que tem me impressionado é a generosidade do coração de alguns irmãos dessa igreja.
que estão semelhantes à viúva pobre. Tem gente aqui empregada, tem gente aqui que todos os meses o recurso financeiro cai na sua conta, mas questão de generosidade, de fidelidade é uma questão pessoal. Eu atendo muitas pessoas que estão no fundo do poço, financeiramente. Tendo trabalho, um bom trabalho, mas a gente identifica o motivo pelo qual aquela pessoa não está crescendo e tenta ajudar. Mas eu vejo pessoas aqui que hoje estão desempregadas. Mas as circunstâncias não mudaram a realidade do seu coração. Porque quando elas estavam empregadas, elas eram generosas, doadoras. E o coração delas não mudaram por causa do desemprego. Elas continuam contribuindo e dando daquilo que Deus tem feito de forma sobrenatural chegar na sua vida. Então a questão não é a crise do país ou não. A questão está no coração. A questão está na tua fidelidade. A questão está na sua bondade, generosidade. E Deus aqui, Ele quer que sejamos generosos. Por quê, pastor? Porque nascemos egoístas. Mas Deus, Ele quer transformar essa realidade. É interessante, queridos, que no critério de Deus, essa generosidade que Deus quer que a gente exerça, ela sempre será proporcional ao que Ele já nos deu. Ele diz aqui no verso 14: dê conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você precisa doar e dar a semelhança de Deus, na mesma proporção que Ele já nos deu. É interessante, queridos, que sob generosidade e egoísmo, quem é pai ou mãe sabe bem dessa verdade. Uma das primeiras coisas que queremos ensinar aos nossos filhos é a compartilhar a nossa comida, compartilhar os brinquedos. A gente sempre está ensinando nossos filhos o caminho da generosidade, o caminho de compartilhar. Mas muitas das vezes os nossos meninos e as nossas meninas, por causa dessa natureza pecaminosa, eles trabalham contra, ela trabalha contra esses ensinamentos. Na verdade não é uma tarefa nada fácil, é ensinar uma criança a deixar de ser egoísta para ser doador. Primeiro que quem tem que ensinar a criança a ser doador tem que ser um pai e uma mãe doadora. Se você não é um pai e uma mãe que não é doador, que não é fiel a Deus, você não tem autoridade moral para ensinar nada a teu filho. Quando se trata de egoísmo, generosidade, liberalidade, você precisa ter autoridade. Mas como é difícil para uma criança aprender. Outro dia desse eu estava brincando com minha sobrinha. Aí chegou um menininho lá para brincar com ela, uma menininha. Eu falei assim: deixa ela brincar, deixa a criança brincar com você. Não, esse é meu, esse é meu, esse é meu, esse é meu. Eu e você somos filhos de um pai que está todos os dias nos disciplinando sobre fidelidade e generosidade. E Deus olha para os seus filhos adultos e pergunta: quando você vai crescer e ser generoso como eu? Quando é que você vai ter atitudes semelhantes à minha? Será que constantemente eu vou ter que disciplinar, de ensinar nessa área? E você nunca vai aprender? Deus está nos convidando a sermos pessoas maduras na área das finanças.
Talvez o que esteja faltando para você não seja tanto fidelidade e generosidade, mas seja maturidade em lidar com aquilo que Deus te confia. Então se transforme nessa manhã, aproveite essa série de mensagens para você se tornar uma pessoa com um coração generoso e fiel, e também um bom mordomo. Há um provérbio popular antigo que diz o seguinte: o que guardei, perdi. O que gastei, eu tive. O que doei, eu tenho. A Bíblia diz algo para nós aqui em Provérbios capítulo 22, verso 9. As mãos generosas são abençoadas, porque reparte o que tem com quem precisa. Então, queridos, o dinheiro é o teste mais rigoroso da nossa fé. Que teste é esse? Semana que vem nós vamos falar sobre a prova. Meu irmão, que prova? Que teste é esse? E quando a gente pensa em generosidade, a generosidade não é apenas suprir as necessidades do povo de Deus, mas também é ser abundante no compartilhar as muitas graças de Deus com as pessoas à sua volta. É por isso que a gente precisa cultivar um coração generoso, porque Deus quer que você compartilhe muito mais do que o seu dinheiro, muito mais do que os seus bens, muito mais do que os seus recursos. Deus quer que você compartilhe a sua vida, Deus quer que você compartilhe seu testemunho, Deus quer que você compartilhe a sua fé, Deus quer que você compartilhe tudo aquilo que Ele fez chegar de forma integral na sua vida. São essas coisas que ele está falando. Mas também, queridos, eu aprendo um quarto e último princípio. Nós já aprendemos em Deuteronômio 15, a partir do verso 9, que o primeiro princípio: liberte-se de uma vida egoísta, porque é tudo sobre o coração. O segundo princípio: cuide bem do seu coração, porque é tudo sobre ele. Terceiro princípio: desenvolva um viver generoso, porque é tudo sobre o coração. E por último, quarto princípio. Tem um monte de princípios. Você, em casa, você vai montando os outros princípios do texto aqui de Deuteronômio capítulo 15. Quarto princípio: faça crescer o espírito de gratidão. Ele disse assim ao povo: lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. E é por isso que hoje eu lhe dou essa ordem. Por que Deus fez questão de lembrar o povo de que eles um dia foram escravos? Por que Deus instruiu os israelitas a se lembrarem de que eles haviam sido escravos no passado? Por uma questão simples. Qual é a questão, pastor? Porque essa lembrança de onde Deus havia tirado eles, iria encher o coração deles de gratidão por aquilo que Deus havia feito por eles. É da nossa própria natureza somente agradecer quando alguém faz alguma coisa por nós. Mas, querido, se Deus não fizesse nada por nós, e por sabermos quem Ele é, já teríamos todo motivo na terra e na eternidade para dizer a Ele: muito obrigado. Muito obrigado por aquilo que o Senhor é. Muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado pela sua graça.
Muito obrigado pelo seu perdão. Muito obrigado pela sua bondade. Muito obrigado pela sua onisciência. Muito obrigado pela sua onipresença. Obrigado pela sua onipotência. Nós pegaríamos todo o atributo de Deus e renderia gratidão a Ele por aquilo que Ele é. Mas muitos de nós somos interesseiros e fazemos barganha com Deus. Tem muita gente que só agradece por aquilo que Deus faz. É o mal do ser humano. Deus estava lembrando eles aqui que Ele havia feito algo na vida deles, tirado eles do Egito. E agora Deus estava então trabalhando no coração deles para que eles pudessem encher o coração deles, porque tudo é do coração. Eles pudessem encher o coração deles de gratidão por aquilo que Deus havia feito por eles. Precisamos sempre nos lembrar de onde Deus nos tirou, e que sem Jesus nós não éramos ou não tínhamos nada. E quando a gente permite que Deus nos lembre que costumávamos ser escravos e que tudo o que possuímos nos foi dado pela sua preciosa mão, isso nos ajuda a crescermos no nosso espírito de gratidão. Então Deus utiliza o dar. Deus se utiliza dos feitos dele na nossa vida, porque Ele nos conhece. Ele sabe que a gente precisa de uma motivação para dizer para Ele muito obrigado. E a motivação de Deus para ter a nossa gratidão, muitas das vezes, é fazer alguma coisa por nós, quando na verdade não deveria ser assim. Mas Ele sabe que é. Assim Ele tem conduzido, assim Ele tem trabalhado, e assim Ele tem encontrado no meio do teu povo gente que cresce dia após dia, porque tem o coração agradecido a Ele. Há uma máxima, um axioma que diz o seguinte: cresce quem agradece. É o culto da última quinta-feira de cada ano. A última quinta-feira desse ano nós vamos ter o culto aqui do cresce quem agradece. Deus, Ele quer ver gratidão no nosso coração. Nada mais alegra o coração de Deus do que ver seus filhos fazendo crescer o espírito de gratidão. Portanto, seja grato em todo o tempo. Seja grato pela saúde que você tem. Seja grato pela família que você tem. Seja grato pelo seu emprego. Seja grato pelo recurso que Deus faz chegar de aposentadoria para você, porque foi fruto do seu trabalho. Ele te honrou, Ele te deu saúde. Hoje você está aposentado, então continue honrando a Deus com a sua aposentadoria, com o seu recurso, com a sua empresa, com os seus negócios, com o dinheiro que Ele faz chegar nas tuas mãos. Continue agradecendo, honrando, abençoando. Agradeça a Deus pela sua casa. Agradeça a Deus pela sua família. Agradeça a Deus pelos seus filhos. Agradeça a Deus pela igreja que Ele te deu. Agradeça a Deus pelo pastor que está ministrando sobre a sua vida. Encontre motivos para agradecer ao Senhor, porque Ele é bom. A Bíblia recomenda: dê graça em todas as circunstâncias. Roberto dá graça, George dá graça, Isaac dá graça, Alda dá graça, Lene dá graça, papai dá graça, porque Ele é bom e as misericórdias dEle se renovam a cada dia, a cada manhã na nossa vida. Você está aqui porque Ele é bom. Ele quer a tua gratidão nessa manhã. Você deveria, a primeira coisa que fazer quando acordar pela manhã, quando abrir os teus olhos, dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu estou vivo, porque eu estou com saúde. Enquanto você viver na escassez, na murmuração, na indiferença, na miséria, na pobreza, você não vai experimentar a vida abundante, mesmo tendo como identidade uma vida abençoada.
Essa vida abençoada que já foi liberada e que já foi internalizada em nós, ela se revela através de atitudes interiores. Essa série vai mudar a sua vida financeira. Essa série vai mudar o teu conceito de generosidade e de fidelidade. Depois de 7 semanas, sua vida, sua casa, sua família nunca mais será a mesma. Um coração grato atrai o favor de Deus. Queridos, a gratidão é o estilo de vida de quem confia no Pai e sabe que seus planos são sempre os melhores. A gratidão não mora num coração mimado que exige coisas de Deus, mas num coração que sabe que a vontade de Deus é soberana, perfeita, boa. A gratidão faz parte da rotina daqueles que sabem que não merecem muita coisa, mas que pela misericórdia de Deus são plenamente abençoados por Ele. Foi assim, em palavras, que o salmista se expressou. Ele disse: bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Você precisa, queridos, tomar posse da realidade que foi te ensinada nessa manhã. Fique de pé, por gentileza. E essa frase, ela diz muito a respeito daquilo que é a síntese, porque é tudo sobre o coração. Essa frase, ela diz a seguinte verdade: você não dá para ser abençoado pelo Senhor. Você dá porque você é abençoado pelo Senhor. Você não entrega o seu dízimo para ser abençoado, você já é. Você não oferta na casa do Pai para ser abençoado. Se esse é o seu conceito, esse é um conceito de barganha. Quanto mais eu dou, mais eu terei. Ei, Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse raciocínio. E eu sei que tem gente aqui que dá, mas dá neste tipo de conceito. Muda o conceito. Dá porque você já é abençoado, não porque você vai ser abençoado. Oferte, porque você já é abençoado. Contribua na construção dos banheiros, porque você já é abençoado. Abençoe alguém que está do seu lado, que necessita de estender a mão sua, porque você já é abençoado. E aquilo que você vai dar não é seu, aquilo que você vai dar é de Deus. Deus apenas te orientou para você pegar aquilo que é dele e devolver, e repassar, e repartir, e abençoar alguém. Só isso. É tudo sobre o coração. Deus quer o seu coração nessa manhã. Então receba as promessas de Deus para a sua vida nesse dia. Deuteronômio 28, 3 e 6 diz: vocês serão abençoados na cidade, aleluias. Serão abençoados no campo, onde estiver trabalhando. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Essa é a palavra que eu quero liberar sobre a sua vida. Por onde quer que você andar, a bênção do Senhor vai te acompanhar. Por onde quer que você for, a bênção do Senhor estará em ti, para você abençoar outras pessoas. E tudo aquilo que você fizer essa semana, você será surpreendido de forma sobrenatural pelo Senhor. Vai prosperar, vai crescer, vai multiplicar. A sua vida será renovada, transformada. Será algo tão forte na sua vida que aqueles que estão perto de você serão beneficiados pela manifestação poderosa, real de Jesus na sua vida. Por quê, pastor?
Quantos abençoados eu tenho aqui? Dá um glória a Deus bem alto. Por que eu estou dizendo isso? Porque os abençoados, eles são satisfeitos. Você já é abençoado. Por isso você precisa andar de tanque cheio, satisfeito. Você é abençoado. Ande na satisfação, então. Você é abençoado. Ande satisfeito, satisfeito. Vocês são abençoados. Ande satisfeitos, plenos. Nos lembrando hoje dos princípios que aprendemos aqui. Liberte-se de uma vida egoísta. Cuide bem do seu coração. Desenvolva um viver generoso. Faça crescer o espírito de gratidão. Próximo domingo, perde não. De manhã, o tema é a prova. Pastor, já na segunda aula vai ter a prova? Vai ter, irmão. A prova aqui é rápido. É rápido. Sinceramente, eu queria orar por você. E hoje eu vou orar pela sua vida financeira. Não sei como é que você está. Eu queria só orar por você. Independente de como você estivesse vivendo a sua vida financeira. Você reconhece que precisa de oração para essa área da sua vida? Deixa o seu lugar e vem aqui à frente. E nós vamos cantar uma canção. E enquanto cantamos, você vem adorando, vem orando, vem colocando a sua vida financeira, vem colocando o seu coração, porque é tudo sobre o coração. Coloca isso diante do Senhor. Deus vai trabalhar, Deus vai agir. Vai adorando ao Senhor.